Olá, o canal Palavras de Bênção está de volta, trazendo até você, meu querido ouvinte, a você que tanto tem nos prestigiado neste canal. E o nosso desejo é que a cada mensagem que eu coloco no canal e que você assiste tenha abençoado a sua vida. E também eu conto com a sua participação em compartilhar este canal com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Como eu sempre digo aqui, eu não estou atrás de likes, eu não estou visando quantidades de assinantes. O meu propósito com esse canal é levar a mensagem da Palavra de Deus até o seu coração, para trazer conforto, alento, ensino, exortação. Então eu conto com você para ajudar a expandir este canal, para que muito mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre pecado. Isso mesmo, é um assunto que muitas vezes não gostamos de ouvir, mas que está na Bíblia e é importante falar sobre este assunto. Para tanto, eu quero usar um texto que está no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Lá no capítulo 3, no verso de 8 a 19, a palavra de Deus nos diz assim: ao ouvirem a voz de Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu o homem: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, será maldita entre todo o gado e todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque é pó, e o pó tornará. Pecado. A gente vê nesse texto aqui a entrada, o início do pecado na humanidade. Mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo. É quando estamos caminhando em uma direção certa e resolvemos mudar de direção, indo para o caminho errado. Pecado também é tudo aquilo que desagrada a Deus, ou seja, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo, que desagrada a Deus. Pois Deus criou o homem com o propósito de manter comunhão com Ele. Não era da vontade de Deus
que o homem tornasse aquela decisão. Foi o próprio homem que tomou a decisão errada, foi atraído para a morte, afastou-se de Deus, e aí toda a criação foi corrompida pela tragédia do primeiro casal. O pecado, ele nos traz alguma situação que nos afasta de Deus e que causa problemas entre nós, seres humanos, e Deus. Nós nos escondemos de Deus, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. 1 João 3,20. Ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou luz, eu vivo na luz, como Cristo é luz. Mas se eu não vivo em Cristo, eu sou trevas, eu vivo na treva, então eu me escondo. Quando há transgressão, quando há pecado na vida do ser humano, ele tenta esconder a sua culpa. E é interessante que ao esconder, ele tenta jogar a culpa em outros, e até mesmo em Deus. Foi o que aconteceu lá no texto que nós lemos do primeiro casal. O homem culpou a mulher culpou a serpente. Ou seja, nós nos escondemos por trás do nosso erro, por trás do nosso pecado. Usamos tantas desculpas para o nosso pecado. Eu uso até a religião. Não vou à igreja porque eu não gosto da igreja, porque eu não gosto daquele pastor, porque eu não gosto de tantas coisas lá naquela igreja. Desculpa. Ou então eu dou desculpas dizendo que eu faço boas obras, eu ajudo o próximo, eu dou esmola, eu dou cesta básica, mas isso não passa de meras desculpas, que não vai resolver o problema do nosso pecado. Mas tudo isso é inútil, porque a desobediência a Deus leva à condenação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Geralmente, a gente faz as coisas às escondidas. E olha o que a Bíblia vai dizer. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. João 3, 19 a 21. Ou seja, sempre estamos nos escondendo por conta do pecado. Quando nós nos escondemos, nós fugimos de Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, versículo 7. Fugimos de Deus, nos omitimos. Só que é tolice fugir de Deus, porque como que a criatura vai fugir, vai se esconder do Criador? Não tem como. Até porque a Bíblia nos garante isso. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas e Ele vê tudo. Então não tem como nós fugirmos. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4,7. Fugir de Deus é algo que não vai resolver o problema do pecado. Fugir de Deus é como uma bola de neve, só vai aumentar cada vez mais o pecado na nossa vida. Ou então, também uma outra situação é transferir a culpa, como eu já falei aqui. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará.
mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Transferir culpa. Não fui eu que fiz isso, foi fulano. Não fui eu que peguei isso, foi fulano. Não foi o que aconteceu no texto que nós lemos? Adão, onde estava? O que você fez? Não, foi a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher diz o que? Não, foi a serpente. Ou seja, transferência de culpa. Deus não se deixa enganar. Não vos enganei, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo que o homem semear também colherá. Gálatas 6,7. Deus, Ele sabe de tudo. Não adianta tentar enganar. O homem sempre vai transferir responsabilidade para o outro, até mesmo culpando Deus. Isso está lá no texto que nós lemos. Então nós precisamos entender isso. O homem sempre quer transferir a culpa. E Satanás, ele gosta disso. Ele até ajuda você a transferir a culpa de uma forma tão sutil que às vezes a mentira se torna verdade. Cuidado, porque o diabo é o grande culpado de tudo isso. Ele que causou tudo isso e ele continua causando tudo isso. Ele que quer que você não tenha uma vida com Deus. Isso causa doença. Nossos corpos são vulneráveis a todo tipo de doença. Por quê? Por causa do pecado. Desastres naturais, fome, dilúvio, tantas outras coisas, relacionamentos difíceis, culpa, falta de sensibilidade, humilhação, castigo. Tudo isso entrou no mundo após o pecado. Deus, Ele planejou um mundo perfeito, onde tudo viveria em harmonia, mas por causa do pecado, todas essas coisas surgiram. Mas aí você talvez me pergunte, e agora, diante de tudo isso que você está apresentando sobre o pecado, o que eu posso fazer? Como eu posso me livrar desse pecado? A minha resposta para você é a resposta da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Isso está registrado em João 3,16. Deus nos amou tanto que Ele resolveu nos ajudar a sair dessa vida de pecado. O pecado, ele é uma realidade lamentável. O homem cedeu à tentação, desobedeceu a Deus, perdeu o direito do paraíso, está condenado à morte. Mas Deus, Ele é amor. Deus, Ele está de braços abertos, esperando que você e eu nos arrependamos do nosso pecado, confessemos a Ele o nosso pecado. Então, o pecado, ele existe, o pecado está aí, mas Deus nos dá uma segunda chance. Então, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, que você possa não agir como Adão, como Eva, como a serpente, tentando enganar Deus, tentando se esconder de Deus, tentando transferir a culpa para outro. Assuma o seu erro, assuma o seu pecado, entregue sua vida a Jesus. Talvez você que também está assistindo vai falar assim: Ananias, eu já fiz tudo isso, eu tenho uma vida de obediência a Deus, e eu vou dizer amém, glória a Deus, continue assim, mas entenda que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, pronto para nos tragar. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com as coisas que têm aparência bonita, boas, mas que são enganos de Satanás.
porque ele quer se transformar em anjo de luz para nos enganar. Então, eu e você já somos escolhidos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós precisamos também ficar atentos, porque o diabo ele vai nos tentar também para cairmos no pecado novamente. Então, essa mensagem é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que quer se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e parar de praticá-los. Mas também é para nós que já temos Jesus no coração, para nos advertir, para vivermos uma vida sempre na presença de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa ter falado ao seu coração. No texto final, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Então confesse. Pecou, confesse. Se arrependa. Não vive mais no pecado, ande sempre cuidadoso para que ele não bata a sua porta. Amém? Que Deus abençoe e obrigado por estar comigo neste canal. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família,
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo